Fala galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área porque o assunto agora é Campeonato Brasileiro da Série C, porque tá chegando na reta final da Série C e a Série C tá pegando fogo. A briga pela classificação no G8 pro quadrangular final, né? Os grupos de acesso aí para a Série B de 2023 e também a briga contra o rebaixamento. Mais uma equipe conseguiu a classificação esse final de semana, foi o Paysandu, que se junta ao Mirassol e já garantiram vaga na segunda fase da Série C. Já do outro lado, Brasil de Pelotas e Campinense estão muito próximos de voltarem à Série D do Campeonato Brasileiro. No caso do Campinense, né? O Brasil de Pelotas, que até o ano passado disputava a Série B e pode jogar a Série D em 2023. A situação do time de Pelotas é muito complicada. Bora falar então dos resultados da rodada e os destaques que foram os públicos, né? Bons públicos nessa rodada, na 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Bora lá então, porque a rodada começou talvez com uma zebra, né? Acho que poucas pessoas imaginavam que o Mirassol iria perder o jogo contra a equipe do Ipiranga. E o Ipiranga venceu 2-1 por Ipiranga contra o Mirassol. O Ipiranga chega na marca de 22 pontos, né? Briga que tá ali 3 pontos da briga pelo G8 e a 3 pontos da briga contra o rebaixamento. O Ipiranga com mais uma vitória, ele se livra matematicamente de qualquer risco de rebaixamento, chega a 25 pontos, né? Para a briga pelo acesso, como tem confronto direto entre os times do G8, é um pouco mais complicado. O Mirassol é líder do campeonato, né, com 32 pontos, manteve essa liderança, mas é claro que quer ficar em primeiro lugar para ter vantagem na próxima fase, o Mirassol na luta aí pelo primeiro lugar geral da Série C. Galerinha, no mesmo dia tivemos um empate entre 0-0 entre Manaus e Botafogo da Paraíba. Ótimo resultado para o Botafogo da Paraíba, né, que está muito próximo da classificação. Já para o Manaus o resultado foi péssimo e o Manaus, pelo jeito, vai fracassar como fracassou ano passado, né? O Manaus bateu na trave para conseguir o acesso para a Série B, mas se classificou para a segunda fase. No atual cenário, o Manaus não vai conseguir isso, tem 22 pontos, tá bem complicado, 3 pontos do G8, mas também tem que ir para a parte de baixo, tá? 3 pontos do Z4. Então, o Manaus, que ficou bom tempo no G8, tem grande chance de ficar pelo caminho mais uma vez e não conseguir o acesso. Galerinha, tivemos a grande vitória do Confiança, um bom público, foi prestigiar Confiança e Altos, né? Jogando em Sergipe. E o Confiança venceu por 1-0, um belíssimo gol do jogador do Confiança, de bom goleiro, e foi para a rede. E o Confiança chega a 20 pontos, dá aquela respirada, mesmo que momentânea, né? Tá ali na briga contra o rebaixamento aqui com o Confiança. Foi uma vitória muito importante, não deixou o Altos se distanciar tipo, tirar o Altos da briga contra o próprio rebaixamento. As duas equipes ainda estão nessa briga, mas essa vitória do Confiança em casa foi muito importante. Galera, situação muito incômoda do Campinense, né? O Campinense jogando em casa perdeu pro Paysandu por 3-1. Vou falar um negócio, cara. O Paysandu não fez nem um pouquinho de força para ganhar do Campinense. Eu tive que acompanhar essa partida no sábado à noite. O Paysandu fez 2-0 ainda no primeiro tempo. Um Campinense, cara, que joga como time rebaixado. Com todo respeito ao torcedor do Campinense. Time que a gente acompanha no canal. Desde quando o canal voltou ano passado. O Campinense é um dos destaques. A gente fala muito do Campinense devido à questão da campanha na Série D e tudo mais. Mas o Campinense jogou muito mal, cara. Mais jogo muito ruim do Campinense. O Campinense até chegou a diminuir o jogo no segundo tempo, um gol de pênalti. Mas depois o Paysandu foi lá e fez um 3-1. Vitória que classifica o Papão da Curuzu para a próxima fase da Série C, né? O Paysandu está classificado aí com 30 pontos, matematicamente classificado. E o Campinense tá na Série D, cara. Dificilmente o Campinense vai conseguir um milagre de reverter essa situação. Tem 15 pontos, é o penúltimo colocado e joga muito mal. Esse é o grande detalhe. O Campinense joga muito mal e tudo indica que o Campinense vai estar na Série D. Depois de tanta luta para voltar, o Campinense vai ter que jogar a Série D em 2023 de novo, que para mim é vergonhoso, é muito triste para a equipe lá da Paraíba. Galera, jogos de domingo, tivemos um confronto bem interessante entre duas equipes ali na briga pela classificação, que era Botafogo de São Paulo e Volta Redonda. E o time de Ribeirão Preto venceu o Volta Redonda por 2-1. Grande vitória do Botafogo de Ribeirão Preto para cima do Volta Redonda. Mais uma vez o Xuxa foi um dos destaques, fez um gol de pênalti ainda no primeiro tempo. O Botafogo fez um 2-0 e mandou no jogo. O Botafogo foi muito melhor que o Volta Redonda nos 90 minutos.
O Volta Redonda até chegou a diminuir, fez um gol no final do jogo, mas o Botafogo conseguiu a vitória. Vitória muito importante. E digo mais, acho que as duas equipes estão muito próximas da classificação, devido a esses confrontos entre as equipes do G8. Talvez mais uma vitória, tanto para o Botafogo de São Paulo como para a Volta Redonda, devem classificar as duas equipes para a fase final da Série C. E o Brasil de Pelotas, hein, galera? O Brasil de Pelotas, que há um ano atrás jogava a Série B do Campeonato Brasileiro, na próxima rodada pode confirmar a sua queda para a 4ª divisão nacional, porque perdeu fora de casa para o Floresta. Começou até bem o jogo, fez 1-0 com gol de cabeça, mas quando a sorte não acompanha, cara, é complicado demais, né? Porque o Floresta, em poucos minutos no tempo, conseguiu a virada e complicou demais a vida do Brasil de Pelotas, né? O Floresta fez 2 gols. Aliás, o gol da vitória do Floresta, do time cearense, foi marcado por um jogador do Brasil de Pelotas. Só o jogador fez o gol de cabeça. Ele acabou, infelizmente, fazendo um gol contra. E aí garantiu a vitória do Floresta por 2-1. O Floresta que, por enquanto, tá fora da zona da degola. Aliás, uma coisa interessante daqui a pouco sobre a briga contra o rebaixamento, né? 3 times cearenses na briga contra o rebaixamento. Vamos ver o que vai acontecer, né? Galera, no Barradão, com mais de 27 mil torcedores, Vitória e ABC fizeram um belo jogo, 2-2. Logicamente que o resultado para o ABC foi muito melhor, que saiu atrás do placar 2 vezes, né, já que o Trellis abriu o placar para o Vitória e o ABC empatou logo em seguida. Depois o Vitória voltou a ficar na frente, ainda no primeiro tempo num gol de pênalti, e depois no segundo tempo o ABC empatou com um belo chute de fora da área. Resultado muito bom para o ABC. Pro Vitória, galera, o Vitória tá a 2 pontos do grupo de classificação, né? E da zona de rebaixamento, acho que o Vitória já se livrou, né? Tá aí mais ou menos a 4 pontos, né? Tá de mais 2 pontos na matemática. Mas a hora do Vitória, de fato, vai ser pela classificação. O empate não foi bom, mas ainda tem esperanças. O Vitória ainda tem chance matemática de se classificar, isso que é o mais importante. O ABC também muito próximo, talvez com mais um ponto, mais uma vitória que seja. O ABC estará classificado e mostra uma grande campanha de um time que saiu da Série D e agora tá aí brigando pela classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro. Cara, um outro jogão da rodada foi Figueirense e São José. 5 gols só no primeiro tempo, cara. E com a presença do torcedor do Figueirense, que fez muito bonito. O Figueirense colocou quase 16 mil torcedores no Orlando Scarpelli para vencer o São José por 3-2. São José que saiu na frente, fez 1-0. Figueirense foi lá, empatou, virou. São José foi lá, empatou de novo o jogo, 2-2. E no final do primeiro tempo, o Figueirense fez o 3-2 e depois se segurou no segundo tempo com boas defesas do goleiro do Figueirense, que fechou o gol. Grande vitória do Figueirense, que dá um salto na tabela, de 6º pula para 3º, e o Figueirense está a 1 ponto. Ele tem mais 2 jogos, se ele fazer mais 1 ponto, ele vai estar classificado para a próxima fase da Série C. Grande campanha do Figueirense. O Figueirense é muito grande, cara. Precisa aí, quem sabe, voltar para a Série B, né? Galerinha, fechando a rodada de domingo, mais um resultado surpreendente, né? Porque o Atlético Cearense foi a Aparecida de Goiás, na Aparecida de Goiânia, e venceu a equipe do Aparecidense por 3-1. Grande vitória da equipe do Atlético Cearense, que há 2 rodadas atrás era o último colocado. Olha como o futebol dá possibilidades, era o último colocado. Agora o time pulou para 17º lugar, já está colado ali com o Floresta com os mesmos 19 pontos, e tem boa chance de escapar do rebaixamento, hein? Quem diria que o Atlético Cearense, de quase rebaixado, está muito próximo de fugir do rebaixamento. Já a Aparecidense saiu do G8, o não foi nada bom. A Aparecidense saiu do G8 com essa derrota aí por 3-1. O jogo estava empatado até 1-1 até o fim do primeiro tempo. Depois do tempo, o Atlético Cearense conseguiu fazer 2 gols e conseguiu essa vitória por 3-1. Fechando a rodada, tivemos emoção até o fim, meus amigos. Porque com gol aos 50, isso mesmo, o Remo bateu o Ferroviário por 2-1 em Belém e entrou novamente no G8, né? Depois de 2 rodadas distantes do G8, o Remo voltou com 25 pontos ao 8º colocado, divide aí com a Aparecidense, que vai ser o próximo adversário. Então, pra você ter uma noção, o tamanho de Remo e Aparecidense na penúltima rodada da Série C. Remo 2-1 para cima do Ferroviário, não foi fácil. O Remo fez 1-0 no final do primeiro tempo. O Ferroviário empatou o jogo aos 35 do segundo, pra você ter uma noção. E aos 50, o Ferroviário do Ceará deu bobeira. E o Remo fez o gol da vitória, 2-1 pro Remo, que volta ao grupo dos 8 primeiros colocados. Tá na briga pela classificação. Galerinha, bora falar da classificação da Série C, então. Com 2 times já classificados, o Mirassol tá com 32 pontos já classificado
Paysandu em segundo com 30. Depois em terceiro temos o Figueirense com 29 pontos, a 1 ponto da classificação. E em quarto, ABC com 28, talvez ali é uma vitória, também talvez 1 ponto, dependendo do resultado da rodada. E o Botafogo da Paraíba tem 27 pontos. Lembrando, galera, que nessa quarta-feira a bola rola para Botafogo da Paraíba e Mirassol. Esse jogo vai acontecer na Paraíba, e se o Botafogo da Paraíba vencer o Mirassol, o Botafogo estará classificado para a próxima fase, será o terceiro time a confirmar a classificação. Em sexto lugar, Volta Redonda, 26, e Botafogo de São Paulo, 26 pontos. Oitavo, Remo, 25, entrou de novo no G8. A Aparecidense também tem 25, está em nono lugar, caiu a posição, né, saiu do G8, 2 posições, aliás. E o São José em décimo tem 23, ainda com chance matemática de classificação, que nem o Vitória, que é o 11º colocado também com 23 pontos. Em 12º, Ipiranga 22 e Manaus 22, ainda tem chance matemática de classificação, mas eles olham um pouco mais para baixo também em relação à questão do rebaixamento. É pouco provável? É, mas tem que ficar esperto, né? Ipiranga e Manaus. Em 14º, aí sim, brigando contra o rebaixamento, o Altos tem 21 pontos. Em 15º, Confiança 20. E em 16º, Floresta, que teve a vitória importantíssima contra o Brasil de Pelotas, tem 19. O Atlético Cearense, que mostrou muita força nessa rodada, tem 19 em 17º lugar. E os dois últimos muito próximos do rebaixamento. Cara, eu acho que já vou cravar que pra mim os dois já foram. Acho que o Ferroviário também tá numa situação bem delicada com 16 pontos, uma situação bem complicada. Mas Campinense em 19º com 15, pelo que vem jogando, e o Brasil de Pelotas com 14 em último lugar. Pra mim esses dois aqui já meio que desenharam o caminho pra Série D do ano que vem. Cara, que briga interessante, hein? Floresta, Atlético Cearense e Ferroviário, 3 times do Ceará brigando contra o rebaixamento. Vamos ver o que vai acontecer. É isso, galera. No restante a gente volta com mais vídeos da Série C. Se inscreva no canal Mais 10 Futebol Clube, seu canal de esportes do YouTube. Valeu, um abraço, até a próxima.